O meu nome é André Sousa, sou um apreciador da comunicação e de histórias inusitadas e por isso decidi criar este podcast com o tema É Isto e Não Passa Disto. Então, para começarmos da melhor maneira, olha, vamos à música. O jornal aberto, a chávena a arrefecer, o gato a fingir que vai escrever. Sabemos fazer letras como pedra brunhosa, sem saber bem o que são. Bem, vou beber uma gasosa. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto, mesmo quando insisto. Episódio número 1. Os Kevins deste mundo. Então, nesse local de criação de fóruns que é muito conhecido a quem anda a navegar na internet, chamado Reddit, existe uma página com o nome Stories About Kevin. E não é um fórum que é usado para falar de pessoas que têm o nome de Kevin. Não tem esse objetivo. Para o criador deste fórum, Kevin é alguém, digamos, muito esquecido ou desvairado. E de certeza nós já tivemos nas nossas vidas alguém assim, ou até podemos ser alguém assim. Nada contra. Só que devido a isso pode acontecer que tenhamos umas histórias peculiares para contar. Eu até tenho uma, por acaso não fui eu o autor da mesma, mas digamos que houve certa vez um senhor que deixou cair o seu telemóvel num local muito apropriado para o mesmo, que é uma sanita, onde ficou ali a marinar em sucos. E depois de estar ali a marinar, ele pensou, olha, normalmente costuma-se dizer que o arroz é perfeito para esta situação. Lá o arroz foi criado por esse mesmo propósito, para quem não saiba, é um absorvente espetacular. Então vou colocar no arroz. Não foi esse o seu pensamento. Então ele decidiu olhar para a sua cozinha, olhou e disse, olha, tenho aqui um micro-ondas, dá para aquecer, e o que aquece seca. Portanto, deixa-me colocar aqui dentro este dispositivo. Resultado, ele não se esperava que fosse presenciar um grande espetáculo de pirotecnia dentro do seu micro-ondas. Ele quis dar uma nova vida ao telemóvel e isso aconteceu. E não sei se jaz o dito micro-ondas neste momento. Mas este senhor é um Kevin, não de nome, mas por meio das suas práticas. Por isso, hoje nós vamos falar sobre um Kevin deste mundo. Não sabemos o nome, apenas sabemos que nesta página foi colocada pela pessoa chamada Relative Alfafa. É um grande nome. Relative Alfafa 5724 colocou no Reddit, na página Stories About Kevin, esta situação na qual eu vos passo a citar. Ela diz, eu vou tratar como uma ela porque nós sabemos o desfecho desta história. Tenho quase a certeza de que o meu melhor amigo é um Kevin. É um tipo genuinamente bom, mas tenho receio de que um dia acabe por incendiar a cidade sem querer devido à sua chocante falta de bom senso e de capacidades básicas para a vida. Ele tem relativamente 20 e poucos anos, tem um ligeiro autismo e por causa disso a sua mãe sempre foi super protetora durante toda a vida. É por isso que ele nunca teve de aprender a pensar por si próprio nem a cuidar de si. E a partir deste momento já temos aqui um grande problema que é apenas uma ligeira ponta do iceberg de todo o embaraço que vão ouvir sobre o relato deste querido Kevin. Então, dando continuação, aqui estão algumas histórias que se passou com o Kevin.
Há algum tempo, os pais do Kevin tiveram de viajar durante uns dias e deixaram-no sozinho em casa pela primeira vez. Lógico. Muito bem, estas pessoas foram super protetoras com o filho, deram tudo o que ele precisava, menos as ferramentas para sobreviver e disseram: olha, pode ser que tu consigas te desenrascar sozinho em casa. Pensaram eles parvamente. Bom, o que aconteceu é que o Kevin sentiu fome, normal, e quis fazer o seu almoço. Então ele pensou: bem, vou pôr massa, um pouco de sal num tacho, ligou o fogão e saiu da cozinha. O problema foi ele ter saído da cozinha, porque uns minutos depois o alarme de fumo começou a tocar e o Kevin, que tinha-se esquecido de pôr no tacho um dos componentes necessários para fazer massa, chamado água. Depois tentou desligar o alarme com uma vassoura, normal, porque estava a fazer muito barulho e o barulho era irritante, mas acabou por derrubar do teto o aparelho e ele partiu-se no chão. Mas o Kevin continuava com fome. Por isso ele não desistiu, ele queria fazer o comer, olhou para o que estava à sua volta e viu um micro-ondas e disse: olha, temos aqui um grande potencial para fazer comer. Então disse assim: bem, eu vou pegar em batatas, vou envolvê-las em folha de alumínio e depois embrulhá-las em papel de cozinha e meto-as no micro-ondas por um tempo mínimo, vá estar. Não vamos pôr aqui num tempo muito grande, mas vamos pôr aqui num tempo, vá lá, de 30 minutos. Foi nessa altura que chegou ao pé dele a casa a sua amiga, a Relative Alfafa. Chegou ao pé da casa dele e viu faíscas a sair do micro-ondas, ao que o Kevin questionou-se a ela: olha, significa, Relative Alfafa, que o meu almoço já está pronto, não é? Quando se vê faíscas a sair. O que ela perguntou a ele: Kevin, tu meteste folha de alumínio no micro-ondas? Ao que o Kevin disse: não te preocupes, porque eu envolvi primeiro em papel de cozinha. E ela perguntou: mas porquê? Para não pegar fogo? O que se conclui desta história é que o Kevin e a Relative Alfafa safaram-se. Já não podemos dizer o mesmo do micro-ondas. Mais tarde nessa semana houve outra prática que Kevin tinha de que fazer, porque fazia parte da base da nossa vida, que era lavar a roupa. Porquê? Porque ele não possuía meias limpas, apenas possuía nada. Não tinha nada neste momento para vestir a nível dos pés, nem aquelas meias rotas que qualquer um de nós tem na sua cabeceira. Então, ele, determinado, porque ele queria ser um adulto responsável, decidiu lavar a roupa pela primeira vez. Parece simples, certo? Mas estamos a falar do Kevin. Ele enfiou a roupa toda na máquina, tudo na máquina, e depois veio a hora de colocar o detergente. Normalmente, para quem tem a prática de lavar a roupa, uma tampinha deve chegar, mas ele, ao observar a quantidade de roupa que tinha colocado dentro da máquina, pensou: bem, eu penso que meia garrafa deve dar. E lá colocou o líquido correspondente a meia garrafa dentro da máquina de lavar, ligou-a e foi-se embora. Eu acho que a parte de ir-se embora é sempre a parte mais complicada e que estraga esta situação. O que aconteceu? Uns minutos depois, ele começou a ouvir um barulho borbulhante. Voltou e encontrou a máquina a deitar espuma por todo o lado. Portanto, naquele momento era uma festa da espuma. Havia uma maré de sabão a invadir o corredor e a Relative Alfafa, que estava sempre junto ao pé dele, a Relative Alfafa, devia estar mais presente, mas não estava, só chegou na parte da conclusão. A Relative Alfafa chegou ao pé dele e viu-o a tentar limpar o chão com um esfregão Swiffer. Não é de admirar que no dia a seguir ele chegou ao pé dela com uma antiga camisa que supostamente era branca, mas estava cor-de-rosa naquele momento. Mas isso não ficamos por aí, porque ele mais tarde percebeu que, ao ter colocado as suas roupas dentro da máquina de lavar, devia ter tido algum tipo de cuidado a revistar os bolsos, porque na meio daquela festa de espuma andava a celebrar o seu telemóvel a meio da espuma. Portanto, o telemóvel foi ao ar.
Acontece que teve que haver a necessidade de comprar um novo telemóvel, porque aquele telemóvel tinha sido banhado em espuma. Mas o Kevin já tinha percebido bem, esta situação não pode ocorrer mais porque os telemóveis não são à prova d'água, principalmente aqueles que me são dados. Então ele teve uma ideia genial: vou tornar este novo telemóvel à prova d'água. O que é que ele fez para que isso acontecesse? Pegou numa garrafa de cola e começou a encher com cuidado todas as entradas do telemóvel, seja a porta mini USB, ou lá como isso se chama, ou Type-C, hoje em dia existem tantas entradas, buracos dos altifalantes e até o espaço do cartão SIM, mas só fez isso simplesmente por precaução. Acontece que, após ter a cola secou, claro, e ele teve que colocar o seu projeto em ação para verificar se era realmente à prova d'água. Por isso, de forma, digamos, como é que podemos dizer, inteligente, levou para o duche. O resultado, estragou-se, claro. O Kevin também houve uma altura que perdeu a sua bicicleta. A sua mãe diz que normalmente ele perdia elas e comprava sempre outras. Portanto, se isto por acaso não acontecesse e o Kevin simplesmente tivesse escondido as bicicletas, ele já teria neste momento um stand de bikes. E o que aconteceu? Ele foi com a bicicleta ao supermercado e ao chegar percebeu que tinha-se esquecido do dito cadeado. E agora? Então ele pensou: ninguém vai me comer por tonto e eu vou prender esta bicicleta de uma forma em que nenhum ladrão conseguirá tirar. Portanto, ele olhou para o seu sapato, ou neste caso para a sua sapatilha, tirou um atacador e amarrou a bicicleta e disse: bravo, neste momento esta bicicleta nunca mais sairá daqui. Quando ele voltou da loja, a bicicleta já não estava lá e o atacador simplesmente jazia no chão. Até hoje, o Kevin insiste que a bicicleta foi roubada porque não atou o nó do atacador. Não foi com aquele nó a marinheiro. Enfim. Na semana passada, o Kevin chamou uma ambulância porque verificou que a Relative Alfalfa tinha um bocado de sangue nas calças. Estava naqueles momentos do mês. Bom, e a Relative Alfalfa não tinha reparado que ela estava com aquela nódoa de sangue nas calças. Mas o Kevin viu e entrou em pânico total. Chamou logo uma ambulância sem antes falar com a Relative Alfalfa, porque pensava que ela estava a sangrar por dentro e estava prestes a morrer. Claro que a Relative Alfalfa teve de explicar aos paramédicos, que estavam muito confusos, como é que o seu amigo de 23 anos não sabia o que era ter uma menstruação. Foi uma conversa embaraçosa. Só de realçar, que ela realça aqui que o pai do Kevin é médico, portanto, parece que as aulas de medicina lá em casa não estão a ser Ai, esta palavra nunca mais me sai da boca, esta não sai da boca. Não está a ser dada, pronto. Vá. Quis usar uma palavra bonita, mas não consegui. Parece que o pai lá em casa não está a dar aulas de medicina. Talvez se estejam a perguntar porque é que a Relative Alfalfa, é amiga do Kevin. Mas ela conclui de uma forma muito bonita, por dizer: mas apesar de todas estas coisas que ele faz, gosto mesmo muito dele. É sempre simpático, honesto, otimista e bondoso. Se conseguirem ignorar a ignorância e lidar com os desastres inevitáveis, ele é, na verdade, o melhor amigo que alguém poderia ter. Tenho a certeza de que haverá muitas mais histórias destas no futuro, sempre que o bom senso do Kevin tirar mais umas férias. É bonito e, apesar de ela ver que ele tem alguns defeitos, não deixa de ser o amigo dela. Era bom se nós fôssemos assim, mas se temos amigos que são assim, escondam por favor o micro-ondas, a máquina de lavar e qualquer tipo de outro material que não seja à prova d'água. Bem, foi o programa de hoje, o episódio de hoje, espero que tenham gostado. Se não gostaram, para a próxima eu irei fazer melhor. Isto é apenas um primeiro episódio, vamos lá ver o que é que isto dá. Muito obrigado pela vossa presença, um bem-aja e façam um favor de serem felizes, como dizia o outro senhor. Por isso, pessoal,
isto é apenas isto e não passará muito disto. Abraço. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto, mesmo quando insisto.